Muito obrigado, faz favor. Ora bom, boa tarde. Eu já disse a todos boa tarde, pero volto a dizer, é protocolar, obviamente. Ora bom, boa tarde a todos, agradeço estarem aqui presentes. Aquilo que eu quero dizer, antes de mais nada, é agradecer a vossa presença, em primeiro lugar, e agradecer, naturalmente, a amabilidade do Rui, porque o Rui, para além de ser o presidente da Unicep, és um amigo. E, para além de amigo, és um companheiro de uma instituição cultural, que é a Unicep, que para todos vós, creio que todos vós sabeis, que és uma medalha de ouro, de grau de ouro cultural da cidade do Porto. São 59 anos da presença da Unicep na cultura do Porto. A quem interessa, a muito pouca gente. És uma semente que se deixa para que as pessoas, e sobretudo as novas gerações, possam pensar que houve alguém que se interessou por fazer a divulgação cultural e puxar um pouco em todos os campos da cultura por esta cidade. Esta cidade foi tradicionalmente sempre considerada uma cidade de burgueses, de comerciantes, de vendedores de vinho. Os galegos não gostam muito que se diga isso, porque dizem que nós boicotamos o vinho tostado deles e como o nosso vinho do Porto. Bom, terão alguma razão para ir, mas pouca. Eu não lhes dou. De qualquer maneira, portanto, isto é o que eu queria dizer, é que tenho muito gosto, se me permite aqui o Sr. Presidente, Rui, de dizer que sou um dos velhos daqui, um dos fundadores desta casa. Bom, posto isto, eu vou dizer as razões porque é que eu escrevo. Eu escrevo fundamentalmente porque sou um frustrado. Todo indivíduo frustrado ou é frustrado a 100% ou vai reduzindo o índice de frustração publicando alguma coisa ou fazendo alguma coisa que mais não seja alguma coisa que agite a consciência de quem nos conhece. Pois eu escrevo porque é uma forma de eu sair da minha frustração, de maturar a mim mesmo. Bom, posto isto, esta broma, que é uma broma séria, no entanto, eu quero dizer que vou começar pelo fim. Vou começar por este livro. A Nova Ordem é um livro que em português é Nova Ordem, temos aqui a edição em castelhano também, que é esta que aqui está. Esta que aqui está. A Nova Ordem é um livro, é um grito. Este livro é um grito. E é um grito porquê? Eu escrevi este livro um dia em que, comecei a escrevê-lo num dia em que vou a uma livraria e encontro um livro do Henry Kissinger, ex-secretário de Estado do Sr. Nixon, Richard Nixon, portanto, dos Estados Unidos da América, em que escreveu um livro chamado A Ordem. Ora bom, eu li, comprei o livro e fui lê-lo para casa. E o livro resultou tão repelente para mim que eu disse, não, eu tenho que escrever alguma coisa contra esta ordem. E porquê é que me resultou repelente? Porque era também ele, o Kissinger, a fazer um grito. E que grito era? Era o grito a favor de um capitalismo autenticamente selvagem, globalista e, de certo modo, uma defesa daquilo que é indefensável. Porque ele, no preâmbulo do livro, ele diz que o sistema que ele defende, a ordem que ele defende, é uma ordem que acabará com toda e qualquer desigualdade que exista no mundo.
Portanto, o mercado, para ele, resultava em ser autoconstrutivo, não destrutivo, mas autoconstrutivo. Ele em si mesmo, o mercado, criava as condições para o equilíbrio da economia, isto é, nem ricos nem pobres. Bom, como isso era uma falácia, eu resolvi escrever este livro. Então, eu começo exatamente na capa por pôr uma coisa que todos os economistas e toda a gente dedicada à sociologia também sabem o que é o índice de Gini, que é uma forma mais ou menos, entendamos, mais ou menos correta de medir as desigualdades sociais. A mim não me importa que haja desigualdades sociais. A mim o que me importa é que elas nem vão em crescendo e vão se reduzindo, porque eu considero que realmente, dada a estrutura social que existe, há realmente desigualdades. O que eu entendo é que essas desigualdades deviam ser como duas forças, uma da direita e uma da esquerda, que não tem nada a ver com a situação particular de partidos de esquerda ou de direita, que se juntavam e se equilibravam. Isto segundo também o conceito do Henry Kissinger, pero eu queria que isso desaparecesse. Bom, então escrevi este livro. Começo por realmente fazer uma definição daquilo que é, uma análise daquilo que é o mundo, das desigualdades, daquilo que é os índices de Gini. Depois faço uma explanação acerca daquilo que naturalmente vai aparecendo de evolução técnica e, portanto, a todos os níveis técnico, pero sobretudo social. Posto esta parte, eu tenho que encontrar, digamos assim, uma forma de ressaltar quais são as cadeias, as correntes, aquilo que leva naturalmente a que aumente as desigualdades sociais. Faço essa análise, verifico através de exemplos práticos essas situações e, claro, que tenho que denunciar, entre comilhas, as razões que levam a que realmente exista essa desigualdade e ela que não se anula, que não venha a diminuir. Ora bom, porque ela não se anula, porque é que ela não venha a tornar-se cada vez menor? Porque existe quem manda no mundo. E quem manda no mundo não são os partidos, não são os governos. Os governos são meros empregados ao serviço de portas e na procura das chamadas portas giratórias. Isto é, eu estou no governo, faço determinados jeitos às empresas que estão a pontificar dentro dos mercados e então, quando eu sair do governo, terei um lugar ao sol para untar a barriga com mantequilha e ficar bem tostadinho. Bom, isso são aquilo que eu chamo os amos do mundo. Bom, quem são os amos do mundo? Ora bom, na altura eu procurei fazer uma investigação sobre o tema e encontrei, digamos assim, alguma documentação que me permitiu fazer o livro e descobri quem são os amos do mundo. Por estranho que pareça, nos amos do mundo, que são muito poucos, posso dar um número, nós temos à volta de uns 11 mil milhões de habitantes no mundo e há cerca de uns 70 mil amos do mundo. 70 mil, atenção. 8 mil milhões. Sim. 8 mil milhões. Bom, 8 eu já estou a estudar um pouco. Bem, de qualquer maneira, o que acontece nessa situação é que os amos do mundo é uma organização. Não são independentes uns dos outros. Eles formam um cartel. Eu até creio que não se pode chamar um cartel, porque um cartel é uma coisa que está limitado o número de pessoas. Não. Eles
têm o acesso, têm um grupo, têm um núcleo. E esse núcleo chama-se Clube de Bilderberg. O Clube de Bilderberg não é nada mais nada menos que a junção de 1956, em que despoletam esse clube o senhor Henry Kissinger, como não podia deixar de não ser, e a família Rockefeller. Sobretudo o John, que morreu há pouco tempo, há 3 anos, o John Rockefeller, que era o neto do homem do petróleo da Gulf Oil Company dos Estados Unidos da América. Bom, esse tio morreu com 96 anos. Desculpa. Olá, desculpa. Esta é minha filha e o marido. Encantado. Esse John Rockefeller morreu há uns 3 anos, era o homem da Gulf Oil Company do petróleo, era um homem procedente. Pero por trás dele sempre esteve a figura do Kissinger como o homem das ideias, o técnico, porque o Kissinger é um homem de formação de advogado, é um homem que se formou na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, no tempo digamos, da República Democrática, ainda no tempo não da República Democrática, não, do Terceiro Reich, no tempo do Hitler, e que serviu nas primeiras legiões de nazismo. E que quando se lança digamos, o golpe rápido do Hitler em França e primeiro na Polónia, ele se escapa para a América. Pronto. E aí começa a sua segunda fase agora de homem liberal. E aí ascende rapidamente, porque ele era judeu, ascende rapidamente aos postos da administração pública, acabando como secretário de Estado como eu disse, do Nixon. Ora bom, em que se notabilizou o Kissinger e que mais me revolveu neste livro. Henry Kissinger é o homem, o ideólogo, é o homem da ação do golpe de Estado do Chile contra Salvador Allende. Henry Kissinger foi o homem que desarrolhou todo o processo com a CIA para culminar com o assalto ao Palácio de La Moneda. La Moneda. Não me recordo o nome, pero ao palácio onde realmente estava o Salvador Allende. Bom, posto isso fez com que eu escrevesse este livro. Claro que este livro, o que é que aconteceu, o que é que mostrou neste livro e neste estudo e nas estatísticas que eu ponho, demonstra que o que acontece é que as desigualdades começam a ter um andamento não aritmético para um andamento exponencial. Começa a haver um desenvolvimento enorme dos capitais que começam a centralizar em meia dúzia de indivíduos, neste caso os amos do mundo, e por outro lado isso vem sendo retirado ao conjunto das populações. Podemos dar um exemplo. Enquanto que em cada 100 mil pessoas tiradas à sorte, teremos 92 ou 93 mil pobres, teremos 5 ou 6 mil remediados e teremos o resto de muito, muito ricos. Ora bom, esta situação não podia continuar. Então, eu e mais o grupo a que eu pertenço, que é o grupo da Universidade de Barcelona, começámos a fazer um estudo para descobrir qual era o valor limite da pobreza, o umbral da pobreza. E verificámos que, por exemplo, para Portugal andava por 600 euros, 580 euros por mês para cada pessoa. E que em Espanha o umbral da pobreza era 788 euros. A partir daí nós fizemos um estudo de quanto era
possibilidade de captação, de recaudação, de captação de impostos por país Espanha e por país Portugal, para ver se era possível encontrar uma renda que pudesse dar os tais 700 e pico, ou neste caso os 800, quase 800, e os quase 600 euros aos portugueses. Agora aqui eu faço um parêntese. Fizemos e o estudo realmente permitia conseguir essas verbas. Mas o que é interessante é que essas verbas rondavam, para que fosse possível, havia necessidade de qualquer coisa parecida como de 36 mil milhões de euros para conseguir para a Espanha. Eu agora passo só para a Espanha, porque para Portugal é realmente insignificante o valor que era necessário. Pois eu quero só reparar numa coisa que eu também falo no livro. Naturalmente, Espanha, e agora apoio também, passo também para Portugal, devemos andar em guerra, nós com os espanhóis e os espanhóis connosco. Porque a quantidade de material de guerra que a Espanha compra à América e o que os portugueses compram à América dá para subsidiar completamente a renda básica universal incondicional. Repondo números. Em Espanha precisamos de 36 mil milhões para a renda básica. Espanha compra 37 mil milhões de armas à América. E agora, recentemente, por a pressão da NATO, portanto, do Sr. Joe Biden, añadiu mais 9 mil milhões. Uma vergonha. Portugal também anda com certeza em guerra com a Espanha, e não sei se talvez com alguma invasão que venha do mar, do Atlântico. O que acontece é que nós estamos a gastar 11 mil milhões. Que diabo! Isto não cabe na cabeça de um santo. Não, de ninguém. Isto não cabe na cabeça de um santo. Bom, portanto, já ficais a saber que eu fiz o estudo mais os meus companheiros da Universidade de Barcelona e apresentámos a solução. Resultado: nem de sonho não querem. Nenhum partido quer. Porquê? Isto acaba com os programas. Acaba com a necessidade. E agora perdonei-me. É que os partidos não querem por uma razão muito simples. É que os partidos, se isto for implantado, para que é que a gente precisa dos partidos? Exato. Está tudo feliz. Mira, reparem outra coisa. Se nós damos uma renda básica, universal, incondicional, e por outro lado, como eu digo agora no novo livro que vai sair meu sobre as desigualdades sociais, uma solução possível. Se limitamos que o senhor administrador da EDP, por exemplo, o presidente da EDP em Portugal, deixe de receber honorários anuais de 16 milhões e passar a ganhar 2 milhões, por exemplo. Sim, não chega. Os 14 milhões podem ser repartidos por toda a gente e cria-se mercado interno, cria-se gasto interno, cria-se bem-estar social. E isso é que é essencial. Eu não quero ter que passar na calha e ter que dar uma esmola. Já ia sair com a limosna. Não quero dar uma esmola. Também não é calha. Eu quero realmente que o senhor que está ali, o senhor ou a senhora a pedir uma limosna, uma esmola, não tenha que pedir. Porque se ele não tem que pedir, ele vai comprar para comer. E ele comprar para comer gera emprego, gera emprego. As pessoas têm subsistência, capacidade de subsistência. Pronto. Esta é a razão deste livro. As soluções estão aqui. Não as querem. Porquê? Porque realmente
os partidos davam conta de que não eram precisos para nada. Eram precisos gestores para nos gerir. Essa é a nova ordem que eu espero que venha. Já não é para o meu tempo. Obviamente que eu paguei o bilhete para ir ver a película até ao fim, mas não vou chegar a tempo. Quer dizer, a película ainda vem mais atrás. Bom, posto isto, este é o livro, A Nova Ordem. Estão aqui em duas versões, uma portuguesa e a castelhana. Passemos ao livro. A galega, a versão castelhana, a portuguesa e a galega. A portuguesa e a galega. Perdão, portuguesa e castelhana. Eu este não tenho, este não traduzi em galego. A Nova Ordem está escrito originalmente, agora também fizeste bem em fazer a pergunta. A Nova Ordem está escrita originalmente em castelhano. Depois traduziram-me para português e eu fiquei criminalizado porque está mal traduzido. Enfim, não está mal. As ideias básicas estão corretas. Bom, posto isto, vamos passar aos outros livros que aqui se apresentam. Estes dois que fazem parte de uma série que eu chamo O Casino em português, O Casino em que Vivemos, ou em galego, O Casino em que Vivimos. Ora bom, o que é isto? A casino we live in. Nós realmente vivemos num casino. E tão certo estou de que vivemos num casino, porque quando a gente vai ao casino, sempre perdemos para a casa. A gente pode jogar o que quiser, mas nunca ganhamos. Ou se ganhamos, no dia seguinte perdemos o que ganhamos. E mais um conto. Ora bom, portanto, isso é a ideia que eu tenho aqui. Então, o que é que eu escrevo nestes textos? Estes textos não são nada mais, nada menos do que análises de situações que vão acontecendo e de explicações que eu quero dar em termos económicos e políticos, sobretudo económicos, para aquilo que sucede, aquilo que existe à nossa volta. Por exemplo, falo das diferenças sociais, falo de muitas coisas, procuro encontrar, digamos, conceptualizações para alguns termos que aparecem em general. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muitas vezes, mal emprega a palavra valor. As pessoas confundem valor, preço, dinheiro, quer dizer, eu tento explicar isso. Tento explicar uma coisa que me bate muito na vista, que estamos aqui pessoas da cultura, tu, a Graça, que estão aqui pessoas da cultura. Há câmbios de cultura, há novas formas de cultura, há olvidar-se do que é cultura e passar para pseudoculturas ou populismos absurdos. Eu falo nisso aqui, e chamo-lhe a fraude da cultura. Falo as oportunidades para os jovens, que os jovens não têm oportunidades porque são boicotadas essas oportunidades. Isso não está bem. Quer dizer, nós acabamos por tapar, criar autênticos embudos, autênticos funis para que os jovens não tenham a possibilidade de se desarrolhar. Falo muito também de uma coisa que é importante, que é por causa do valor. E faço, por exemplo, no primeiro livro, faço uma abordagem da teoria de valor, em que eu comparo a teoria de valor marxista com as teorias capitalistas, quer dizer, para que as pessoas sintam e saibam o que é, quando se fala de marxismo ou quando se fala de capitalismo, o que é que eles têm de comum e o que é que têm de diferença. E depois falo também muito neste livro, neste primeiro volume, de uma coisa que está na boca de toda a gente. Quizás a conceptualização verdadeira dessa expressão, dessa frase ou dessa palavra não está tão bem explicada. Financiarização. Nós estamos num mundo financiarizado, ou seja, deixou de ter valor a economia real para estarmos no mundo da financiarização. Eu explico. O que é que eu quero dizer com isto? E o que é que significa esta diferença? Antes, a economia
eu compro isto, eu compro este vaso. Estava ligado aquilo que nós fazíamos a realmente coisas palpáveis, coisas que poderiam ser representadas visualmente. A financiarização é completamente diferente. Eu compro ações de futuros, por exemplo, pero que não tem qualquer concretização a curto prazo. Ou seja, são coisas no ar. Compro na nuvem. Entende? Quer dizer, então, para esses que jogam na bolsa, que estão a trabalhar na financiarização, há financiamentos. Há todo o dinheiro que é necessário. Mas o dinheiro que, por exemplo, agora com as crises, foram postos à disposição dos países para marcharem, seguirem a resiliência, portanto, para se desarrolhar, esse dinheiro foi conduzido exatamente para a financiarização. Por exemplo, a Bolsa de Londres, a Bolsa de Nova Iorque, com os dinheiros da resiliência postos pela Reserva Federal Americana, eles receberam 8 vezes contra 2 vezes a quantidade de dinheiro posta ao serviço da comunidade económica americana. Isto não pode ser. São 8 vezes aquilo que foi para os cidadãos. Isto não pode continuar. É algo absurdo. Bom, pero temos mais. A finalização ainda tem outra consequência, sobretudo na sociedade. A financiarização tem uma, digamos, não é uma aplicação, é o algoz, é a má persona, é o mau anjo das mulheres. É aquilo que não permitiu, pela 4ª emenda dos Estados Unidos, ser aprovado no tempo do Clinton, contra a vontade do Clinton. O Clinton não queria que fosse essa lei posta em funcionamento, que era a igualdade efetiva das mulheres e das oportunidades das mulheres. A financiarização se opôs. E se formos a ver, uma das coisas que se pedia é que as mulheres tivessem o mesmo acesso aos lugares em igualdade de circunstâncias e de rendimento, de ingressos. Pois não foi pura e simplesmente votado contra. Essa 4ª emenda, hoje, só houve um homem que eu detesto como Presidente da República Americana, o Trump, que por acaso queria pegar e queria pôr isso em vigor. É uma coisa, quer dizer, inconcebível, mas é verdade, foi o único indivíduo que quis pôr isso pôr em pé. É impressionante, pero são as tais antinomias que não se entendem lá muito bem, pero enfim. Outra coisa que eu tenho batido nestes livros, nestes casinos, é, por exemplo, uma coisa que me aflige. Eu sei mais ou menos o mundo em que estou, em que vivo. Mais ou menos, mal ou bem, quer dizer, vou-me orientando. Quer dizer, não preciso de um farol, pero com busca-polos de ver as correntes elétricas ou com uma pilha, eu vou-me mais ou menos orientando. Pero, e os jovens? Como é que vai ser o futuro deles? Como é que vai? A mim já não conta, porque eu já tenho 80 anos, pero e os que vêm, os meus netos e os meus filhos? Só tenho uma filha, mas enfim, está aqui o meu neto. De qualquer maneira, qual é o futuro deles? Terão as mesmas oportunidades que nós tivemos? Poderão viver bem como viveram os seus avós ou os seus padres? Que oportunidades têm os filhos desses nossos netos? Esse é um aspecto que a mim me preocupa. Esse é outro aspecto que está por resolver no casino em que vivemos. Eu, neste livro, no primeiro, em que vivimos, eu falo para o desenvolver mais no livro, neste segundo. E porquê? Porque continuo a fazer perguntas e continuo a não ter respostas. Não tenho respostas. Eu não sei o que é que posso dizer. Se me perguntar um jovem, eu faço muitas
sessões com os jovens dos institutos, vou aos vários institutos e faço, ainda agora relativamente há dias, tive uma com 80 e pico alunos do bacharelato, portanto o equivalente aos pré-universitários de Portugal. E a dúvida deles, a maioria das dúvidas deles é: o que é que eu vou fazer? Que oportunidades tenho? Vou ser milharista? Vou ter que trabalhar em 2 ou 3 sítios para ter um salário para poder viver a chegar ao fim do mês? Ora, isso me preocupa. Eu pergunto, alguns neste livro, por exemplo, porquê é que não se trabalha 35 horas? Porquê é que não se trabalha 40 horas com o mesmo salário, em vez de 40 ou 35, 30? Porquê é que não se divide respectivamente o trabalho? Porquê é que não se faz injetar nos ingressos das famílias o rendimento da produtividade dos ordenadores, das máquinas, dos computadores, dos robôs? Porquê é que não se faz isso? Vou dar um exemplo. A indústria de automóveis nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma participação de há 20 anos, esta parte tem vindo a reduzir cerca de 20% do número de trabalhadores por ano. Ora bom, pero as empresas continuam a produzir, e a produzir ainda mais mais carros do que faziam antigamente. Quem está a ser beneficiado? As máquinas, ou seja, os proprietários das máquinas. E agora, normalmente, quando eu falo disto, vêm-me da plateia sempre perguntar: para os senhores empresários investiram, gastaram dinheiro a comprar as máquinas. E então têm que repor o dinheiro, têm que fazer as chamadas reintegração do capital, que nós muitas vezes dizíamos a amortização do capital, para não. A reintegração, porquê? Porque no fim do tempo útil de cada máquina há que a substituir. Isso é uma reintegração, não é uma amortização. A amortização é quando essa máquina acaba definitivamente e já não volta a ser utilizada, ou nem é substituída por outra. Ora bom, essa mais-valia, que não é a mais-valia de Marx, é uma mais-valia capitalista, é um benefício da sociedade que tem que ser realmente distribuído. Porque quem são os beneficiários, ou quem deviam ser os beneficiários desse rendimento, é a comunidade em geral. Não é o pai da empresa, não é o acionista da empresa. O acionista da empresa já tem os seus benefícios nos dividendos. Pero acima de X dividendo é aquilo que é quitado à sociedade. Vamos a fazer um exemplo. Vou falar da Ford e depois falo da Tesla. Pero para já vou falar da Ford. A Ford, eu vou acelerar um pouco mais. A Ford tem um rendimento que digamos, um rendimento global, portanto, de conta da exploração, para os economistas, de conta da exploração, portanto, já com as reintegrações e as amortizações, tem um rendimento da ordem dos 24% para o ano de 2021, que foi um ano mau. Tem 21%. Ora bom, se nós considerarmos que o rendimento normal de um depósito à ordem atualmente é 0, pero que um depósito a prazo antigamente, aqui há 3 ou 4 anos, antes da epidemia, antes destas situações todas, andaria por 4, 5%, é admissível, até por o próprio, já o dizia o próprio Milton Friedman, que é o papa do capitalismo, já dizia que 8% seria uma rentabilização suficiente para o capital. Pero o capital é insaciável.
O capital não se cala em ter 8%. Neste caso, 21%. Bom, então o que é que acontece na situação? Em vez de distribuírem esse valor até aos próprios acionistas, o que fazem as administrações das empresas? Aqui volta a palavra financiarização. Compram as ações do mercado da própria empresa. Porquê? Porque eles recebem também participação nos seus vencimentos anuais em termos de ações da empresa. Então, se compram ações da empresa, diminui o número de ações da empresa. Como a empresa aumenta de rendimento, automaticamente eles estão mais ricos, porque cada ação agora vale mais dinheiro. Ora bom, este jogo é outro roubo aos jovens. Eu não posso pactar com essa situação e chamo a atenção muitas vezes disso. Por exemplo, outra coisa que a mim me custa muito verificar nestas minhas deambulações através dos meus escritos. Há uma coisa que a mim me admira muito. Nós somos uma comunidade europeia, uma comunidade que começaram vocês com o Tratado de Roma, que era o herdeiro da União de Carvão e do Aço, que também foi primeiro de Bruxelas e depois foi ratificado como o Tratado de Roma para a criação de um mercado comum. Ora bom, 6, 12, 15, 17 e agora 20, eram 28 e agora são 27. Muito bem. Somos independentes. A Europa como União é independente? Isso é uma pergunta que eu faço, pelo que também dou a resposta. Não somos. Não. Nós continuamos a ser uma ilusão. Nós somos, exato, nós somos única e exclusivamente uma colónia. Mais colonizados do que nós colonizávamos antigamente em África. Vamos deixar de uma vez de olhar para a América como o nosso Eldorado. Como diziam, eu gosto de filmes de cowboys, o Eldorado e tal, eu gosto acho piada, tiros, matam e não sei o quê. Escondia, eu lembro-me de ir ao cinema e esconder atrás, olha que vem o tio dar uns tiros. Bom, isso acabou. Nós estamos a ser colonizados. Porquê é que houve a guerra no Afeganistão? Eu falo aqui. Porquê é que a guerra do não sei onde? Porquê é que houve a do Iraque? Porquê? Simplesmente porque os americanos, no extrator da morte do capitalismo, se tornam mais selvagens no capitalismo e o seu imperialismo sobre a Europa é terrível. Basta ver uma coisa. A invasão da Ucrânia pela Rússia. Sim. Eu não posso aceitar o sacrifício que o povo ucraniano está a ter. Muito bem. Pero, pergunto, serão exclusivamente os russos os responsáveis por a situação? Pois eu acho que não. Há provas de que não. Reparem uma coisa. Na América há 5 grandes empresas produtoras de material de guerra. Tem a resposta. E desde a guerra, desde o Afeganistão e do Iraque, que têm vindo os seus estoques a aumentarem e os seus lucros a baixarem, porque não têm a quem vender as armas. Pero o Biden tinha que resolver o problema porque eles financiaram-lhe a campanha para presidente. Sim. Estou a falar da Lockheed Martin, desta dos aviões, como é que chama também? Boeing. Boeing e companhia. São 5. Esses 5 representam 80% da produção de material de guerra. Porque o material de guerra que é produzido na Europa são filiais da América, destas empresas. Sim. Então o estoque era brutal. E eles disseram... Financiamos a campanha, agora vem-nos as armas. Bom, há que aumentar o cerco à América
da América através da NATO, porque a América não vai à guerra, a América vai às guerras longe do seu território, sempre. Então vai à guerra pondo a NATO a funcionar. E nós somos os puppets, claro, os fantoches. Claro, por isso é que eu dizia há bocado, quando falava deste livro, os 37 mil milhões que Espanha compra, sim, e os 11 mil milhões que Portugal compra, não eram muito mais bem empregos numa renda básica, ainda diminuir o número de pobres, de ter uma sanidade em que não se esteja a contrair, que se esteja a privatizar tudo. Eu não aceito. Mira, eu vou dar um exemplo que não serve muito, quer dizer, é um exemplo que não é de cá, é um exemplo do sítio onde é que eu vivo. Eu vivo em Cangas, no outro lado do Rio Minho, portanto, em Espanha. Há 4 pequenas vilas, portanto, meias cidades, que é Cangas, que é a maior, depois é Moanha, Bueu e Marim. Essas 4 terras têm um contrato de fornecimento, para ter água, têm um contrato de fornecimento de água como empresas privadas. Neste caso é uma empresa portuguesa que está lá a fornecer, através de uma outra, portanto uma união de empresas. Está essa empresa portuguesa, que eu não vou dizer qual é, perdonai-me, porque não se pode fazer essas divulgações. Está uma empresa portuguesa, estão mais 2 que prestam os serviços, digamos, de funcionamento normal desse serviço. Pois, em determinada altura, pediram para ser feito um estudo de remunicipalização da água, porque isto é uma empresa privada. Foi feito o estudo de privatização, remunicipalização, portanto, tornar público outra vez, sim, os serviços da água. E descobriu-se, nesse estudo, que os indivíduos que estavam a fornecer a água levam anualmente de benefício da água 2.100.000 euros. E os concelhos andam apertadíssimos de dinheiro porque não têm dinheiro para fazer obras. No entanto, eles levam 2.100.000 de euros de benefício. Quando se fez esse estudo para a remunicipalização da água, não se ganhava 2.100.000, pero distribuía-se entre os 4 concelhos algo parecido como 1.600.000 euros, pois o governo central não permitiu. Eu pergunto, eu espero que alguma coisa venha a acontecer no futuro. Eu com isto vou terminando por o seguinte: eu espero que no mundo em que vivemos, este casino deixe de existir e passe a acontecer alguma coisa que tem que acontecer. Isto é, o sistema, a estrutura capitalista, e eles sabem, os grandes craques da estrutura capitalista sabem que isto está a chegar ao fim. Pero nem eles sabem, nem eu também sou capaz de vislumbrar o que é que vem a seguir. Pero algo vem. Pero como há 2 coisas que eu sei que não vêm. Nem vem o comunismo, obviamente, nem vem um capitalismo selvagem como o que está. Algo tem que vir. Se não vejamos, há 2 semanas houve as eleições em França. As eleições municipais. Nas eleições para a presidência da República Francesa anteriores, houve, em primeiro lugar, o Macron, que ganhou. Em segundo lugar foi a Marine Le Pen, que ficou com 23, e o Mélenchon, que ficou com 22,9. Olha, bom, nestas primárias da municipalidade, o senhor Macron
está praticamente igualado ao Mélenchon. O que é que acontece? O que é o Mélenchon? O Mélenchon não é nada. O Mélenchon é o grito do povo que quer alguma coisa de diferente. Todos nós. Pois é, o problema é esse. Pero que nós não nos levantamos. Pois, esse é o problema. Em Portugal está tudo habituado. Mira, Esther, em Portugal, como no resto dos países que eu conheço, nós somos um bando de cobardes, a começar por mim. Eu pergunto onde é que estão os homens que deram mundos ao mundo, pá. Não há essa raça, está extinta. Somos muito poucos, já os que do período do 25 de Abril éramos 512 que firmámos o manifesto. Éramos 512. Eu já estava na disponibilidade e firmei o manifesto. Bom, desses 512 vivos estamos 76. Todos caquéticos, cheios de reumatismo e de bastão de bengala. Entendes? Cabe para os outros, os jovens. Cabe para os outros cambiar o mundo. Exato. Exato. Teneis todos a nossa confiança. Teneis todos. Vós outros sois muito melhores que nós. Nós fizemos uma asneira. Isto está tudo mal. Entendes? Nós construímos isto pero mal. Não tínhamos alicerces. Nós construímos partindo do telhado, em vez de começar por os fundamentos. As fundações. Pelas fundações. Entendes? E isso há de nos passar fatura até desaparecermos. Ora bom, aquilo que eu penso é que os meus livros tentam escalpelizar a situação. Isso é o meu objetivo. Pero, fundamentalmente, eu quero, com isto, deixar esperança. Isto são reflexões. São 3, há bocado dizia ao Rui, são 3 que eu faço, 3 artigos por semana, ou seja, 12 por mês, dos quais 4 são em castelhano, na edição castelhana, e os outros em edição galega. É o meu pequeno contributo, é o meu grão de areia. Para ninguém me ouve. Ninguém quer ouvir. Entendes? Isto é uma luta perdida. Pero enquanto houver, como diz o ditado, enquanto houver vida, há esperança. É isso que eu quero. Estes livros são de esperança. Eu pretendo um futuro melhor para os jovens. Já que não podemos ter nós, ao menos os jovens que o tenham. É isso. Bom, muito obrigado e perdonai-me do tempo. Na miscelânea. Bom, eu falo já na miscelânea. Bom, então perdonai, são mais 5 minutos. A miscelânea resulta do seguinte. Antes de mais nada, deixai-me fazer aqui. A miscelânea é um livro que não sai, digamos, espúrio. Não é uma coisa que eu tenha pensado fazê-lo. Este livro resulta realmente de que eu faço os artigos e a determinada altura me disseram: pero tu tens alguns artigos que se enquadram mais em histórias, em contas, coisas que se passaram e que eram interessantes de se contar de uma forma separada. E é por isso que eu fiz este. E quando fizeram este livro, eu não tomei conhecimento que eu tinha separado esses artigos. Pero está muito bem. Eu ainda teria incluído mais alguns. Pero enfim. Pero é mais singelo. É mais facilmente lido. É mais a história de um senhor que fez isto, aquilo ou aquilo outro, que, digamos, tenho algo sobre Moçambique, por exemplo, quer dizer, tenho um pouco por... Mas está aí no livro? Creio que neste não está no que vem a seguir também, de histórias. Tenho alguns depoimentos
de Moçambique, do Inês da Conceição Comicho, o ex-ministro da Hacienda, tenho do Joaquim José Terreiro de Almeida, que era o Ministro da Agricultura e Pescas, tenho um artigo do Paulo Pires de Cabo Verde, que foi Presidente da República, primeiro-ministro, e tenho uma história no livro que vem a seguir de um indivíduo que eu prezo muito, Xanana Guzmão. Também conheço. O Xanana Guzmão é um bom amigo, o ex-presidente do Timor é um bom amigo que eu arroupei a ele e à irmã em Espinho. Em Espinho. Nessa altura, repara... Há quantos anos foi isso? 1980. 1980. Sabes onde é que estiveram? Na pensão portuense, ali na 23. 23? Onde é que é? Cá em baixo? Cá em baixo mesmo. Isso já está tudo demolido. Claro, estiveram aí. Fui eu que paguei e mais uns quantos que na altura contribuímos até que conseguimos que o governo português assumisse as responsabilidades que tinha. E depois quem assumiu as responsabilidades foi um primeiro-ministro português da altura, o Pinheiro de Azevedo, que realmente assumiu essas responsabilidades. Para isso desloquei-me eu a Lisboa várias vezes com um outro indivíduo que também conheces, pelo menos os outros conheceis, o Ramos Horta, que também foi presidente da Timor. Eu sofri muito por Timor, porque aquilo foi um roubo que se fez. A Indonésia fez uma... Não se fala-se sempre do que se fez aos judeus, o Hitler aos judeus, mas nunca se fala em 100 e tal mil indivíduos que a Indonésia matou de timorenses. Isso não se fala. Era uma colónia portuguesa. Isso não se fala. É algo que está por resolver. Mas nunca mais se vai resolver, obviamente, porque isso não interessa à comunidade internacional. Isso não está subidas de benefícios no petróleo, não dá... Olha, e outra coisa, José Vieira, eu, a não ser que eu esteja errada, mas Portugal entregou, não quis saber do que se passava e estava quase para estar tudo bem, seria praticamente um Brasil, não é? E as pessoas não eram arrancadas das suas vidas, dos seus haveres, da forma como foram. E foi-nos dito, esse senhor Soares, que estivéssemos descansados, que o governo português estava aí para resolver a questão de cada um. Mira, tens razão. E indemnizá-los. Nós devemos ser o único país até hoje que teve colónias, que foi um país colonizador, vá lá, claro, ok, que não indemnizou o seu povo, os seus cidadãos. Mira, isso tem sua veracidade e obviamente há aqui uma coisa que eu gostava de referir e tu sabes bem. Aqui em Portugal se diz maravilhas de um Presidente da República que houve chamado Mário Soares. Eu não digo. Eu digo porque eu sofri na pele essa história toda. E foi o caso de... Nós venderam-nos, pá. E foi o caso de dizer, saiam agora daí, porque é para ir para ali aquela senhora, que é a América, a Rússia, aquilo está tudo vendido aos grandes chefes. Tens razão completamente, vamos lá ver. O que me irrita é que os nossos vá lá, quem devia falar não fala. Os nossos comandantes, os timoneiros deste casino. Eu costumo dizer os croupiers do casino. Este casino não estão a falar com quem? Estão a vender mentiras a quem? Mas eles pensam que é tudo estúpido, que é tudo lá a raia miúda, como antigamente, há 400 anos ou há 600 anos. Mira, por amor de Deus, há menos.
Há menos. Não interessa, minha senhora. Passa de 100 a 200, 300. Repara. No meu tempo era a miséria. A miséria total. E a senhora conhece a miséria que existe hoje, encoberta? Há muita. Não, eu conheço na medida em que os jovens, aqui é um representante, na medida em que ganham mal e são... É um outro tipo de escravatura. Sim. Não, mas Nós... portanto, olha, digo-te sinceramente, eu quando ouço estes, e depois, este é de uma eu até me rio, porque nós temos, eu não duvido que em Portugal haja muita inteligência, haja muito brains. Há muitas pessoas com muito potencial, que sabem, claro, que estudaram e tal. Acontece qualquer coisinha, lá vão ser eles todos chamados para a televisão, tempo de antena, a discutir isto, a criticar aquilo, não sei o quê. Todos têm uma ideia, todos mostram o seu parecer. Nós não precisamos de pessoas blá blá blá, nós precisamos de pessoas da ação, que falem, que digam assim, olha, é preciso isto. Mãos à obra. É isso que falta, pá. Mira, vamos lá ver. Eu estou de acordo contigo de certo modo. É tudo muito bonito, desculpa. Me diz isto. É tudo muito bonito, é tudo virtual. Ok? Tu vais, temos isto, temos aquilo outro. Tu queres seguir aquilo que te disseram que era assim, ninguém atende o telefone. Ninguém. Por amor de Deus, nada funciona. Ok? Nada. Ora bom, eu sobre esse tema, eu tenho. É um tema que eu tenho debruçado muito sobre isso, quer em Portugal, quer em Espanha. Vamos lá ver. É preciso ver, por exemplo, vamos pôr o problema de Portugal. Pois, estamos aqui em Portugal e vamos tentar analisá-lo. Reparam uma coisa. Quando se fez o 25 de Abril, nós tínhamos realmente que resolver o problema das colónias. E tínhamos que resolver o problema das colónias, tínhamos que o resolver de modo em que as partes, os que lá estavam, as pessoas que estavam fazendo a sua vida lá, tinham que ter as suas compensações daquilo que construíram lá. Bem, por outro lado, tínhamos que fazer alguma coisa também em função para ajudar aqueles que iam tomar conta dos governos, isto é, tínhamos que dar a independência, bem, mal ou regular, estava-nos imposta, estava-nos imposta. O que aconteceu em muitos casos é que vieram aquilo que eu chamo os apóstolos das promessas, que vieram prometer coisas que não eram possíveis. Por exemplo, estou-me a recordar que houve um presidente da República Portuguesa, que na altura era um senhor que estava exilado em Paris, o Mário Soares, que quando veio para cá, no dia 26 de Abril, quando ele veio de avião, ele veio de comboio e o Álvaro Cunhal veio de avião. O que acontece é que ele, dias antes, quando chegou cá, aliás, dias depois de estar cá, teve uma conferência e saiu a ter uma conferência com um senhor chamado Willy Brandt, que era o senhor, o chanceler da Alemanha, na altura. Sim. E fizeram a divisão do negócio. É um negócio autêntico. E isso nos passou fatura, porque eles prometeram coisas que não podiam fazer. Mas o Mário Soares vendeu sonhos. E quando procurou fazer determinados acordos, o Willy Brandt disse: não, isto não é assim. Deu-lhe a cartilha. E na altura foi na altura em que assumiu de chanceler na Alemanha aquele muito penteirinho, nunca me recordo, a seguir. Schroeder. Exato. Não foi Schroeder, foi o outro. Schmidt. Helmut Schmidt. Esse indivíduo
chamou lá, na altura, chamou a Alemanha o Presidente da República da altura, português, na altura, que era o Sr. Spínola. Spínola, sim. E puxou-lhe as orelhas. Com toda a razão. E daí surge um movimento do Spínola a tentar dar a volta do que aquilo que o Schmidt lhe disse. E daí nasce o 28 de setembro. O 28 de setembro, o movimento da marcha silenciosa de 28 de setembro, que terminou em Pombal, na tua terra, entendes? Essa foi algo imposto também de fora. O Spínola, eu não gostava de Spínola, mas o Spínola foi-lhe de certo modo imposto. Ele quis dar a volta à tortilha, como se diz em Espanha, para sair o tiro por a culatra. Ora, voltando ao problema das indemnizações. Ora bom, porquê é que o Mário Soares prometeu as indemnizações? Porque vinha dessa tal reunião com o Willy Brandt, que na altura já tinha saído de secretário-geral do Partido Socialista, Partido Social Democrata Alemão. Tinham-lhe prometido que lhe davam apoio financeiro para fazer essa situação. Como fizeram para parte das descolonizações africanas da França. Exato. Todos eles foram administrados, menos nós. Zero. Olha, bom, o que é que se fez depois? As colónias inglesas também foram indemnizadas. Mira, pero... vamos lá ver, eu sobre as colónias inglesas, Commonwealth, eu tenho outra ideia. Se eu fosse um tio com uma estrutura mental capitalista, eu tinha feito uma descolonização portuguesa do tipo da Commonwealth. Porquê? Porque era só de fachada e continuava a ficar com os interesses todos lá. Mas é assim que eles jogam, sempre jogaram assim. Mira, ainda hoje saíram fora da União Europeia e agora há uma celeuma qualquer porque eles querem estar a beneficiar como se estivessem. Mira, eu não quero avançar muito mais tempo porque senão para os outros matais-me. Eu só quero dizer uma coisa. Os ingleses, pode-se chamar tudo o que se queira aos ingleses. Os ingleses são um povo que eu admiro, não sou anglófono, não é? Eu admiro porque são sagazes, são espertos. Repara uma coisa, nós estamos na Comunidade Económica Europeia, temos uma moeda comum, o euro, cuja emissão é em Frankfurt do Banco Central Europeu. É uma moneda que é estabilizada pelas emissões e pelo suporte que nos dá o banco emissor, que é o Banco Central Europeu. Quando nós estamos em condições difíceis de economia, do setor de controlar e fazer com que a nossa balança de pagamentos, a balança geral de pagamentos, portanto a balança global, para poder equilibrar, para que as nossas exportações possam ser minimamente vantajosas no resto do mundo, nós teríamos que ter a possibilidade de desvalorizar em determinadas circunstâncias a nossa moeda. Ora, nós não podemos, porque isso está fora dos estatutos do Banco Central Europeu. Nenhum membro o pode fazer. Os ingleses nunca estiveram E quem os ingleses, passa a expressão, lixaram? A própria Alemanha. Porque a Alemanha, o euro foi constituído à base das reservas alemãs. E muito bem. Porque se eu também fosse ministro das Finanças como o Schäuble ou como outro alemão, eu dizia, pois claro, sim senhora, pero vamos na base em que não nos prejudica. Sim, com certeza. Bom, pero o que acontece é que nós não temos esse instrumento. O que é que acontece? As nossas, com o andamento da economia e com a atual situação inflacionária que está a existir, que não é uma situação de inflação
aquilo que nós estamos numa situação de inflação pura e simples, estamos numa inflação, ou seja, crescem os preços, diminui o emprego e o que acontece, a economia se afunda. Isso vamos ter 6 ou 7 anos para recuperar isso, e mal. Como? Apertando o cinto. Isso é inevitável. Porque quando chegou o momento de se poder resolver esse problema, aí está aquilo que tu dizes. Não houve coragem dos seus ministros das finanças dos países que formam a Eurozona de se imponer. Por outro lado, repara uma coisa, há uma crise de petróleo, perfeito. Há uma crise por causa da guerra da invasão da Ucrânia, da Rússia para a Ucrânia. Não é tanto assim. O que está a acontecer neste momento para a elevação dos preços do petróleo, dos preços do gás e dos transportes inerentemente à elevação dos preços, sabes o que é? O que é que acontece? Porquê é que isso acontece? Porque os governos que nós temos em toda a Europa são pusilanos e não foram capazes de tomar uma verdadeira política de equilíbrio orçamental. Mira, há muitos anos, há um Presidente da República francês, graças a esse Presidente da República, que era muito mau Presidente da República, chamado François Mitterrand, ele ditou que um instrumento que iria ser, que andava a Comunidade Económica Europeia a tentar imponer, que era a lei dos orçamentos, que iria conduzir inevitavelmente a uma situação de estagnação mundial. E foi. E agora estamos a comprar, em Portugal e em Espanha, estamos a comprar gás importado da América, que por sua vez importa da Rússia. A América o engaseia, portanto mete nos barcos, ganha a sua comissão e vende aqui o gás. Serve de intermediário. Estamos nessa situação. E o que vem da Argélia? Já agora. E não só. Vem da própria Rússia. O fornecedor do sul da Europa é a Argélia. Claro, estamos a comprar à Rússia indiretamente. E porquê? E ninguém diz nada. Porque, por exemplo... Não chega o que vem da Argélia para o nosso... Também. Pero este que eu digo está bem identificado. Há uma campanha, neste momento em curso em Espanha, precisamente para denunciar numa marcha que querem fazer em Madrid. E porquê? Mira, este gás, nós temos um boicote à Rússia, aos fornecimentos da Rússia, de petróleo, de gás, etc. Aliás, o Stream 2 foi um susto que apanhou os americanos ao verificarem que a Europa lhe fugia de controle. Esse é o grande problema. E isso é uma situação que nós não tivemos meios, ou melhor, não tivemos gente para se impor. Não tivemos gente. Ora bom, o que é que acontece? Quando o Joe Biden disse que tinham que ser boicotados os grandes bancos, os bancos russos, boicotou os grandes bancos russos. Pero, na letra pequena do contrato, diz, bem, os bancos pequenos têm que subsistir e a esses não se pode restringir. E então, bancos portugueses, bancos espanhóis, bancos franceses estão a fazer negócios com pequenos bancos que até se montaram agora, após esta situação, para fazer as tais, digamos, operações de venda de petróleo, de gás, de cereais, que vão agora passar a vender milho para suprir a Europa, milho, trigo e cevada. Não brinquem comigo. Esse petróleo, esse gás vai para barcos americanos que depois vendem aqui e nós pagamos o benefício à Rússia, à América. Onde é que se faz esse transporte? É que já nem sequer vão à América. A semana passada, 4 barcos foram transformados. A Rússia
ao largo da Madeira, do nosso arquipélago da Madeira, para barcos americanos para poderem descarregar em Sines. Pero não se diz isso na comunicação social. Não. Isso é uma vergonha. Andamos aqui a fazer de tontos. Bom, muitas graças por tudo. Agradeço a vossa presença e, sobretudo, a vossa paciência para me ouvirem. Não, adorei. Obrigado, não sei José. se todas as pessoas também gostaram, mas eu adorei.